Bom dia. Eu fico constrangido com palavras assim e, ao mesmo tempo, o meu coração fica um pouco preocupado. Duas razões. A primeira é o quanto que isso pode inflar o meu ego e sair do propósito que Deus me chamou. O segundo é responder às expectativas. E quando eu fico sabendo que o Haroldo esteve aqui semana passada e que o Arlindo estará aqui semana que vem, eu fico mais preocupado ainda. Pobre pecador que eu sou. Bom, está aqui comigo a minha esposa, a Josi, a mulher mais linda do mundo. Presente de Deus para a minha vida. E para a vida dela eu acho que eu sou um karma, mas tá bom. Que Deus continue abençoando a vida dela e dando força para me sustentar. É um privilégio estarmos aqui e uma oportunidade das mais incríveis que Deus deu na minha vida. Compartilhar a palavra de Jesus é algo que aquece o meu coração. E falar sobre algo que tem feito parte da minha vida é mais maravilhoso ainda. E falar sobre disciplinas espirituais e entendendo esse conjunto de disciplinas como parte da nossa formação cristã, como parte do nosso caráter sendo formado à semelhança de Jesus, como parte da ação poderosa e graciosa de Jesus na nossa vida, é um privilégio. Porque, via de regra, nós enfatizamos tudo isso muito mais como um meio talvez para a gente se aparecer, para ter poder, para ter glória, mas não como um fim. E o fim é Jesus. Sermos a semelhança de Jesus, conformes à imagem dele. E quando esse propósito é alcançado nas nossas vidas, a excelência. Se assente, por favor. E enquanto você se assenta, nós oramos. Deus, o Senhor já fez tanta coisa linda nessa manhã aqui. O Senhor já tocou no nosso coração. O Senhor já nos levou ao choro. O Senhor já nos levou a um momento alegre e feliz. A Tua graça já foi manifesta nesse lugar. Corações já foram curados. Perdão já foi liberado. Mas, Pai, o Senhor tem muito mais para nós aqui nessa comunidade, no meio desse povo. E que esse povo alegre, feliz, festivo, esse povo que reflete a glória do Senhor, esse povo que é cheio do Espírito Santo, de poder e de ousadia, que possa experimentar muito mais do Senhor, não hoje, mas em todos os dias da sua vida, Pai. E que esse tempo seja um tempo verdadeiramente precioso, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa manhã sobre orientação. E talvez a princípio o título orientação pode causar algum pressuposto na sua mente, no seu coração. Tipo, a orientação para a minha vida de um modo prático. Então, como Deus vai me orientar ou como alguém vai me orientar. Porém, é um pouquinho diferente do que você pensou, do que eu pensei. A orientação está muito mais relacionado a um relacionamento corpóreo, a corpo de Cristo, a comunidade como um todo. E eu acho interessante a ideia de comunidade, não que a ideia de igreja seja uma ideia ruim, eu também gosto da ideia de igreja, mas quando eu penso em comunidade, eu penso em vida comum. E quando eu penso em vida comum, tem toda a relação com orientação, porque orientação, como nós queremos falar, é extrairmos a partir do bem comum, a partir da comunidade como um todo, princípios e diretrizes para a nossa vida, mas muito além do que os 10 mandamentos, muito além do que os mandamentos morais que Paulo fala, extrair, acho que o termo correto seria palavras de conhecimento para momentos específicos da nossa vida. O George Fox, um Quaker, século XVIII, século XVII, disse assim: permanecei na vida, no amor, na força e na sabedoria de Deus, em unidade uns com os outros e com Deus, e a paz e a sabedoria de Deus encherão os vossos corações, para que nada domine em vós, senão a vida que está no Senhor Deus. O Fox entendeu o que é viver comunidade, o que é ter uma orientação, é sermos cheios, o nosso coração cheio, pleno, completo, para que nada nos domine, senão a vida que está em Deus. Então, orientação tem relação direta com o domínio do Senhor sobre nós.
E quando nós começamos a olhar para a Escritura, em especial Efésios 5,18, diz lá assim: não vos embriagueis com vinho, na onde há dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo tem relação com quem domina as nossas vidas. E quando Paulo afirma não vos embriagueis, a ideia é, a bebida pode nos dominar e nos tirar do centro, mas sermos cheios do Espírito Santo faz com que o próprio Deus domine a nossa vida e conduza a nossa vida por caminhos que nós devemos andar e seguir. Nesse sentido, talvez não somente a bebida possa nos dominar, a tristeza, a depressão, o medo, a angústia, e talvez você esteja aqui dominado por coisas nesse sentido, e a palavra de Deus de orientação para a sua vida e para a minha vida é: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Só que às vezes nós pensamos que o nosso momento cultico, doxológico, ou qualquer outro termo que a gente quiser usar, o nosso ajuntamento aqui, é como se fosse a nossa bateria de celular sendo carregada, e nós pensamos que estamos aqui, estamos cheios, e agora eu posso sair para a minha vida cheio do Espírito Santo. Só que no sábado acabou a minha bateria, eu preciso no domingo pela manhã de novo recarregar as minhas baterias. Isso não está de todo errado. Deus nos abençoa quando nós estamos aqui. Há poder do Senhor sobre as nossas vidas quando nós nos reunimos assim. Porém, Deus trata muito mais no ordinário do que nesses momentos. Deus trata muito mais com você de segunda a sábado do que somente no domingo. Deus ministra muito mais no teu coração quando você se dispõe a ter práticas de vida espiritual no seu cotidiano, do que quando você vem aqui para ouvir uma palavra abençoada esporádica. E Deus trabalha muito mais no ordinário, do pastor que está aqui domingo após domingo e que ora dia após dia sobre a sua vida, do que quando vem alguém diferente para trazer uma palavra diferente para você. O que eu quero afirmar: você é muito mais abençoado pelo Fábio do que por mim, muito mais abençoado pelo Fábio do que qualquer outro pastor que vem aqui. E quando ele fala com a autoridade que Deus o dá, os catecismos da época da Reforma falavam de Vox Dei. Quando o Fábio fala aqui, é a voz de Deus ministrando aos nossos corações, para orientação para as nossas vidas, para direcionamento para as nossas vidas, para condução das nossas vidas. O que eu quero afirmar: talvez eu não possa amar o Fábio como meu pastor cotidianamente, mas vocês podem fazer isso por ele, honrá-lo, amá-lo, prestigiá-lo, abençoá-lo, assim como ele tem abençoado vocês. O fato de eu conhecer o Fábio é porque no coração dele tinha o desejo de abençoar cada um de vocês com a palavra de Deus. Se não fosse assim, nós não nos conheceríamos. Por que eu preciso falar tudo isso? Porque a orientação de Deus passa diretamente pelo púlpito, e não tem outro meio, não tem outro caminho. Apesar de toda a devoção nossa, ele passa por aqui, porque aqui é o meio que Deus usa para falar para o todo. Em vários momentos, em várias situações, em várias circunstâncias, Deus usa maneiras extraordinárias para falar com vocês. Mas não podemos menosprezar esse momento aqui. E esse momento é poderoso do Senhor, é vibrante para nós, aquece o nosso coração. Se a palavra de Deus não aquece o nosso coração, como o nosso momento de louvor e adoração aqueceu o nosso coração, não tem algo errado na palavra, e muito menos no louvor, na adoração. Tem algo errado no nosso interior. Se nós não entendemos a palavra revelada como uma interpretação profética do Salmo 42, há algo errado no nosso coração. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma tem sede de Deus. Deus se revelou de maneira plena na pessoa de Jesus, a palavra encarnada, mas chegou até nós por meio da palavra revelada, escrita, a palavra de Deus. E ela deve ter uma centralidade na nossa vida. E essa orientação de Deus deve ser primária para nós. De tal forma que tudo aquilo que nós fazemos aqui, que deixa de lado a Escritura, deixa de lado a palavra, deve ser suprimido, diminuído, para que a palavra tenha primazia no nosso meio. E a palavra de duas maneiras, já falei: revelada, escrita, mas acima de tudo, a palavra encarnada, Jesus, porque Ele verdadeiramente está no nosso meio, quando nós nos reunimos. Em nossa época, ainda hoje, há um anseio por algo extraordinário de Deus. Há algo como nós olhamos na história e pensamos: uau,
movimentos como o do Spurgeon, movimentos como esqueço o nome dele, e ele era presbiteriano ainda. Não só o Spurgeon, mas o Edwards não era presbiteriano, mas tudo bem. Finney, movimentos como o do Finney, movimentos como dos morávios. Os morávios são extraordinários, eles tinham um relógio de oração que durou 120 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tinha feriado. E é interessante, não tinha aquele negócio, a minha agenda, eu vou ter os meus parentes em casa. Eles estavam lá, e durante 120 anos eles oraram, e eles se vendiam como escravos em prol da missão, e eles abriam mão dos seus desejos para viver o desejo de Deus para a vida deles. E às vezes nós temos dificuldade de levantar um pouquinho mais cedo para estarmos aqui. E às vezes nós levantamos um pouco mais cedo e estamos aqui e a nossa cara está amarrada. Irmãos, a minha estava assim, viu? Eu preciso confessar o meu pecado e eu espero que vocês me perdoem. E nós viemos para a igreja e parece que nós estamos indo muito mais para um velório do que para uma celebração, do que para um ajuntamento, do que para ouvir a voz de Deus. Só que quando eles se reuniam lá, os moráveis se reuniam, era uma festa diante de Deus, era o povo em celebração, oração, e lá naquelas reuniões, eles tinham discernimento e direcionamento para a vida deles, e eles se vendiam como escravos, e eles faziam missões, e eles amavam Jesus, e eles faziam coisas extraordinárias, e há um anseio no nosso coração por experimentarmos algo assim. Nós olhamos para Azusa, e as pessoas andavam na rua, e caíam no chão de joelhos, orando, pedindo perdão pelos seus pecados, e eles começavam a se reunir, e a esposa do pastor não sabia tocar piano, e ela senta no piano, e ela toca mais de 8 horas seguidas, o piano, sem saber tocar, e o Espírito Santo faz com que ela toque naquele momento. O pastor não conseguia levantar para pregar, que ele levantava e olhava para a igreja, ele começava a chorar copiosamente, ele escondia a cara dele numa caixa de alimentos, e chorava o tempo todo pela igreja, pela vida dele, pelo coração dele, e nós queremos que coisas assim aconteçam hoje, mas nós não temos a orientação de Deus para nós, ou nós não buscamos a orientação de Deus para nós, ou pior, o nosso coração está tão egoísta, que só pensa em nós e não pensa no coletivo. A nossa sociedade é demasiadamente egocêntrica, narcisista, e a maioria da igreja hoje, infelizmente, é farisaica. Provérbios descreve bem, a maioria da igreja aí afora, não nós, graças a Deus, mas a maioria da igreja a sanguessuga, tem 2 filhas, dá. Azusa aconteceu, os morávios aconteceu, esses movimentos extraordinários de Deus aconteceram, porque o povo de Deus buscava orientação para as suas vidas, direcionamento para as suas vidas. Só haverá martírio, e deixa eu explicar a palavra martírio para você, porque talvez possa ter soado no teu coração e na tua mente algo como morte. Martírio é a palavra grega para testemunho. Só haverá testemunho verdadeiro da igreja se houver orientação. Se nós viermos aqui congregarmos para sairmos lá fora com uma missão muito clara e objetiva para os nossos corações, enquanto isso não for claro para nós, a igreja pode ser um clube social, um ajuntamento de pessoas que gostam e amam umas às outras, mas ainda não cumpriram ou não entenderam o seu objetivo principal. Quando nós estamos aqui, o nosso objetivo principal é sermos a semelhança de Jesus. Quando nós estamos lá fora, é alcançar os perdidos com aquilo que nós refletimos, a Jesus na nossa vida. O nosso coração precisa ansiar por isso. Há alguns movimentos por aí que têm tentado repetir Azusa, os morávios, e tem sido movimentos abençoadores, porém, a maioria desses movimentos não são movimentos corporativos, não é corpo, é indivíduo. Uma das coisas que o existencialismo, uma cosmovisão contemporânea, que iniciou no século XX, um dos principais pontos que o individualismo defendeu, e muito influenciado por Freud, é a questão do indivíduo.
Toda vez que a gente menciona esse termo indivíduo, você tem um pensamento freudiano por detrás, entendendo a psique humana a partir de desejos sexuais. E a resposta para Freud é isso: você precisa acertar a sua sexualidade. Esse não é o problema. O problema é que nós deixamos de viver como corpo. E nós afetamos isso e influenciamos isso para a igreja. E nós falamos assim: a salvação é individual. O princípio do termo freudiano aí. A sua resposta é individual. Salvação sempre foi coletiva. Deus está salvando um povo. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É coletivo. Quando nós enfatizamos individual, nós estamos com o pensamento mudando, existencialista. Quando nós enfatizamos coletivo, corpóreo, é princípio bíblico. Quando Deus criou o homem, criou uma família, coletivo. Quando Deus chamou Noé, a esposa e os filhos, coletivo. Quando Deus chamou Abraão e Sara, ainda era Abraão e Sarai, mas era coletivo. E é interessante a promessa para 2 idosos: de ti farei uma grande nação. Coletivo. Deus leva um homem para o Egito como escravo, vendido pelos próprios irmãos. Anos depois tem 70, 400 anos depois tem 1 milhão de pessoas. Deus é especialista em usar um homem para abençoar uma multidão de pessoas. E Ele fez isso por meio de Jesus, que alcançou as nossas vidas. É coletivo. O sacrifício individual de Jesus é válido no coletivo. Nunca foi só para mim, sempre foi para nós. E é interessante como a nossa sociedade quando você olha para o mundo ocidental, marcado muito pelos americanos, o eu é tão enfatizado na língua inglesa que o eu é escrito em letra maiúscula. O nós é em minúscula, mas o eu é maiúsculo. Só que nunca foi o objetivo da escritura, da Bíblia, enfatizar o eu, mas foi enfatizar o nós. Falar de orientação é falar de nós. O que Deus tem para nós? É necessário sair do individual e migrar para o coletivo. É necessário uma mudança de mente. Eu acho que a Escritura já falou isso, né? Romanos 12, versículo 2. Pela renovação da nossa mente. A nossa mente precisa ser mudada desse indivíduo para o coletivo. Do nosso egoísmo para o nosso altruísmo. Da nossa pequenez para a grandeza do corpo. Verdadeiramente, se nós olharmos só para nós somos pouco. O eu é muito pouco. E as nossas ações como eu é sempre limitada. Agora, as nossas ações no coletivo são potencializadas. Aquilo que para os teus olhos é pouco, aquilo que você pensa que tem de dom, de talento, que para você é pouco, é potencializado na vida da igreja. E talvez você até hoje esteja complexado no seu coração, complexo de inferioridade, de incapacidade, de incompetência. Deus diz para nós que há potencialidade do teu dom, das tuas habilidades, do teu talento no coletivo. É só buscar. Nós precisamos sair da nossa bolha. Já que eu já mencionei um psicólogo, vou mencionar outro, Skinner. O Skinner trabalha com a ideia da caixa. E que todo ser humano vive numa caixa e é condicionado pelo pensamento dentro da caixa. Essa caixa é algo individual nosso. Eu usei o nosso, mas entenda o seu e eu entendo o meu, tá? É individual. Quando nós saímos do individual e partimos para o coletivo, nós saímos da caixa de Skinner. A nossa visão é ampliada. Quando você olha para uma floresta, dentro dela o que você vê é uma árvore e outra árvore. Quando você olha de cima, você vê uma floresta linda e enorme. Nós olhamos muito para o micro e precisamos olhar para o macro, para o coletivo. E o coletivo, Deus sempre tem uma orientação especial para nós. Isso ocorrerá somente com uma experiência do Emanuel. É somente o Deus conosco que permite isso, que permite essa vivência. Não é um clube que permite isso, mas é o Deus conosco, o próprio Jesus no nosso meio, e nós precisamos relembrar da presença dele conosco, a experiência com aquele que veio para guiar o seu povo. Jesus está aqui para guiar o seu povo, para conduzir as nossas vidas.
orientação não é organização religiosa. E só um ponto que eu preciso enfatizar aqui, eu não tenho problema nenhum com o termo religioso, tá? Tenho problema nenhum, mas aqui nós precisamos enfatizar que a orientação no coletivo não é uma organização denominacional, não é a reunião do presbitério, não é nenhum concílio da igreja, não é a reunião da denominação específica. Orientação é algo extremamente diferente. Via de regra, infelizmente, as nossas reuniões conciliares, os nossos decretos denominacionais, via de regra, são politizados. Tem muita política no meio. E eu acredito firmemente que desde quando o homem rejeitou o governo teocrático, a nossa política é um problema sério. Desde quando os povos começaram a olhar para os outros povos pagãos e começaram a ver os reis e começaram a querer reis para si, nós temos problema sério com política. E eu preciso afirmar algo como voz profética da igreja: não é direita ou esquerda a solução para o país, é Jesus Cristo de Nazaré a solução para o nosso país. Ele é a solução para o nosso povo, Jesus Cristo nosso Senhor. Agora fizeram do candidato político quase um salvador. Misericórdia, o nosso salvador é outro, é o Emanuel, é o Deus conosco. Sempre haverá espaço para Deus nos conduzir no individual, mas individual é limitado. Agora no coletivo, Deus faz coisas extraordinárias. A multiplicação dos pães, vocês lembram? Um monte de pessoas enfermas há anos e anos no tanque de Betesda. E lá era uma multidão, viu? Aquela porta não era usada por quase ninguém. Poucas pessoas usavam aquela porta. E Jesus entra por lá. E tem uma multidão esperando o anjo mover a água para alguém pular lá dentro. No meio daquela multidão de pessoas enfermas, doentes. Não somente enfermas na alma, no físico, mas na alma, no coração, no interior. Jesus entra lá, naquele ambiente, no meio daquela multidão. Jesus opera um milagre. Jesus continua adentrando no meio da igreja. Há uma linguagem que os nossos irmãos mais pentecostais usam, e que nós deveríamos voltar a usar essa expressão. Há um homem de branco caminhando dentro da igreja, e esse homem de branco, com as suas vestes limpas, puras, conhece a igreja e conhece o nosso coração. E esse homem que caminha quer abençoar a igreja. E lá em Apocalipse, nas 7 cartas, quando ele fala que ele caminha no meio da igreja, é um caminhar abençoador. Quando a presença de Jesus está no meio do povo, é uma presença sempre abençoadora, mesmo quando ele nos corrige. Então eu quero, depois de dito toda essa introdução, eu quero entrar em 2 textos para a gente compartilhar. O primeiro deles é Mateus 18. Mateus 18, versículo 19 e 20. Mateus 18, 19 e 20. Eu uso a versão NVI, então se a sua versão for um pouquinho diferente, não liga não, tá? Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Normalmente nós usamos esse texto quando a gente se reúne e tem pouca gente. Normalmente nós usamos isso, e nós usamos esse texto como desculpa. Nós não usamos esse texto com a profundidade que ele tem. Na verdade, nós usamos esse texto dessa forma por 2 razões: numerolatria ou numerofobia. Algumas pessoas idolatram muitos números. Multidão, multidão, multidão. Outras pessoas idolatram número no sentido menor. Grupo pequeno, grupo caseiro. Esse é o ideal. E daí você tem os 2 extremos: megas igrejas e igrejas minúsculas. Numerolatria. Só que a Bíblia nunca se importou com o número de pessoas na igreja. Se preocupou com igreja. Se preocupou com o povo de Deus. Se preocupou com o ajuntamento. Se preocupou com a presença de Jesus. E só um detalhe: o mais importante nesse texto é a ênfase na presença de Jesus. O outro problema é numerofobia. Algumas pessoas têm medo de números. Não só o número de pessoas na igreja, tem problema com o número de dízimo. Uau, que você falou do 1 milhão e explicou. Porque tem gente que tem medo de falar disso. Só que tanto dinheiro
quanto tudo que existe no céu e na terra servem para a glória de Deus. Nós temos medo de falar de dinheiro, porque nós fazemos do dinheiro um Deus na nossa vida, e todo Deus que assume o lugar do Deus soberano, deve ser eliminado da nossa vida. Quando nós temos liberdade para falar disso de maneira clara, isso deixou de ser um Deus na nossa vida. Nós não estamos reunidos em torno do dízimo e da oferta, nós estamos reunidos em torno de Jesus, e o mais importante é a presença dEle. Portanto, Mateus 18, 19 e 20, a ênfase é essa presença de Jesus, e a presença de Jesus gera duas coisas que nós precisamos recuperar no nosso meio. A primeira delas é certeza da presença dEle, certeza do agir dEle, certeza do trabalhar dEle. Quando 2 ou 3 ou muito mais estão reunidos, Ele está aqui. Mas essa certeza provém de algo muito simples: deve ser uma reunião verdadeira e uma reunião no nome dEle. Há muitas igrejas por aí que não são reuniões verdadeiras, são falsas, fake churches, se eu posso usar esse termo, são falsas, não são verdadeiras. Nós precisamos retomar essa ideia de uma igreja verdadeira reunida em torno de Jesus. Mas muito além de uma reunião verdadeira, é uma reunião a partir de algo. E via de regra, muitas igrejas por aí são personalistas. A igreja do bispo tal, a igreja do apóstolo tal, a igreja do pastor tal, a igreja do presbítero e diácono, não sei quem lá. Quase que eu falei uma palavra indevida aqui. Mas a reunião deve ser sempre em torno de Jesus, no nome dEle. Porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. É nele que nós nos reunimos, é nele que nós nos ajuntamos. Ele é o ser essencial desse culto. Todo mundo pode faltar, mas ele não. O pastor pode faltar, o pastor poderia estar lá na África, mas Jesus deve estar aqui. É interessante a gente pensar nisso e relembrar um pouquinho Apocalipse. Jesus disse que Ele está à porta e bate a uma das 7 igrejas, e significa que Jesus estava do lado de fora da igreja. Se Jesus está do lado de fora da igreja, a reunião não é uma reunião verdadeira. A pergunta que nós devemos fazer é: Jesus está dentro ou está fora? Se Ele está dentro, é certeza do agir e do trabalhar dEle. Mas o segundo aspecto de Mateus 18, versículo 19 e 20, é autoridade. Quando diz assim: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, tem duas vontades aqui: a vontade humana e a vontade divina. Então perceba, a vontade humana, mais a vontade divina, mais a nossa unidade gera autoridade. Por que nós nos reunimos aqui de forma corpórea? Porque é a vontade nossa adorar a Deus, porque é a vontade divina que nós o adoremos. Isso produz unidade que gera autoridade. E daí nós podemos entender: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque nós estamos reunidos na autoridade que Ele nos concede. E tem duplo aspecto esse texto: primeiro, os ataques de Satanás contra a igreja, e segundo, a igreja avançando em direção ao mundo, contra as hostes malignas que há no mundo. Autoridade e certeza. Mateus 18, 19 e 20 nos ensina a respeito da orientação por causa dessa realidade. Ele está no nosso meio, Ele está aqui, e nós temos autoridade no nome dEle para realizarmos obras maiores do que aqueles fez. Nós falamos muito da grande comissão, mas enfatizamos pouco a autoridade que a grande comissão nos dá. Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Daí Ele diz: vão e façam discípulos. Nós só podemos ir e fazer discípulos porque a autoridade que estava em Jesus reside em nós, e que quando nós proclamamos as verdades do reino, nós somos agentes de Jesus nesse mundo. A linguagem que Paulo usa é embaixadores do reino, emissários do reino, e isso é poderoso demais. Sabe qual é a sua identidade? A sua identidade não é o que você faz, a sua identidade não é o que você tem, a sua identidade não é o que você diz. A tua identidade é dada por Jesus quando Ele diz: vocês são meus discípulos,
portanto vão. Vocês são ministros do reino, embaixadores do reino. A linguagem da criação, quando fala assim, sujeitar e dominar, lembra dessa linguagem lá? Encher a terra, multiplicai, sujeitar e dominar, é linguagem hebraica para realeza. Vocês são príncipes sobre a terra, para sujeitar e dominar toda a terra, toda a nação. Isso é a autoridade real sobre as nossas vidas. Quando nós falamos do tríplice ofício de Jesus, nós falamos muito do sacerdócio, né? Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício e ao mesmo tempo é o sacrifício. Nós falamos muito do ofício profético de Jesus. Ele é o rei, ele é o profeta que fala ao seu povo. Mas ele é o rei, nós enfatizamos pouco isso. E quando nós somos a semelhança dele, nós também somos reis. Lá em Apocalipse, afirma que nós reinaremos juntos com ele. E nós perdemos essa dimensão de autoridade dada a nós. E precisamos retomar isso. Nós, como povo de Deus, somos desafiados a reinar. Mas há um segundo texto, Atos 13, do 1 ao 3. Abra sua Bíblia, em Atos 13. Lá diz assim: na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Aleluia! Olha que bela descrição da igreja. Profetas e mestres, e nós pensamos que as duas coisas não casam na mesma igreja. E normalmente nós pensamos numa igreja ou mais carismática ou mais intelectual. Em Antioquia tinha os dois, e não tinha problema nenhum com isso. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha que grupo de pessoas. Barnabé era mentor de Paulo, alguém que podia orientar Paulo na caminhada dele. Simeão, chamado Níger, provavelmente ele era um africano no meio daquele povo. Não tinha discriminação, preconceito na igreja, racismo na igreja. A igreja sempre foi local de aceitação. O povo que chegava lá era aceito e não era julgado pela cor da pele, pela classe social ou por dons e talentos. Continua o texto. Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, era alguém que tinha recursos intelectuais para servir a realeza, mas estava no meio do povo. E tinha Saulo, que era um ex-judeu convertido. O que eles começam a fazer? Enquanto adoravam ao Senhor. Disciplina espiritual, tá? Tem dia que o seu coração não quer adorar e você precisa disciplinar o seu coração para adorar. Em alguns momentos nós lembramos que o desejo de adorar vem do Senhor. Mas quantas vezes o nosso coração luta contra isso? Mas eles estavam reunidos em adoração, em louvor. Eles não estavam discutindo qual que ia ser a cor da igreja, que tipo de luz, nada disso. Eles estavam adorando. Qual deve ser o princípio básico da igreja quando ela se reúne? Adoração. Adoração. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Não foi nenhum deles que falou, não foi um profeta que falou, não foi um mestre que falou, foi o Espírito Santo que falou. Nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus, falando no meio do povo, falando no meio da igreja. Por que nós precisamos voltar a ouvir isso? Porque a voz dele se faz ouvir por toda a terra. O Salmo 19, do versículo 1 ao 4, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite discursa outra noite, não há sons, não há linguagem, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Normalmente você interpreta esse texto pensando que é a natureza adorando ao Senhor, mas em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo entende que essa voz que ecoa por toda a terra é a voz de Deus falando a nós. E antes que você diga que eu estou interpretando errado, eu só estou sendo paulino na minha interpretação. A voz de Deus continua ecoando nos quatro cantos dessa terra. Só que tem muito ouvido tampado por aí. Tem muita pressa, ruído, multidão, que atrapalham de ouvir a voz de Deus. Sem contar tudo isso, ainda há mais duas vozes ecoando por aí. A voz do capiroto e a voz da nossa consciência. A pergunta é: que voz que nós temos ouvido? A igreja em Antioquia ouvia a voz de Deus, ouvia a voz do Espírito Santo. A pergunta nossa, para nós, para o nosso coração é: nós temos ouvido o Espírito Santo? E orientação tem relação direta com ouvir a voz do Espírito Santo.
que continua a falar a nós. Os dons não cessaram. Os dons não pararam com o fechamento do cânon, eles continuam presentes, o Espírito Santo continua agindo, o Espírito Santo continua tocando corações, o Espírito Santo continua concedendo dons, e o mesmo Espírito Santo continua orientando a igreja sobre os passos que ela deve seguir. Ele continua, o que ele diz? Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A obra de Deus, a obra que nós pensamos ser nossa, nunca é nossa, sempre é de Deus. Em última instância, esse púlpito, essa igreja, não é nossa, é dele. Ele é o dono de tudo isso aqui. Ele é o Senhor de tudo isso aqui. E Ele nos chama para colaborar na obra. Ele nos chama para servir na obra. Mas não é um servir para aparecer, é um servir com o coração, com o estilo de vida de servo. Não é um servir porque o servir vai fazer o meu nome ser engrandecido. É um servir porque o nome do Senhor será engrandecido. Não é um servir para que o CPP, aonde eu leciono, seja conhecido. Mas é um servir para que Jesus seja conhecido nos 4 cantos da terra. É interessante, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O envio só é depois de capacitação. A capacitação vem por meio de disciplinas espirituais, adoração, jejum, adoração, e somente pelo reconhecimento da igreja, imposição de mãos. Nós precisamos voltar para essa essência. O que aconteceu aqui? Orientação de Deus para a vida da igreja. Existem 2 igrejas primitivas que tinham destaque depois do período bíblico. A igreja de Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo antigo, que aconteceu um incêndio e ela queimou e perdeu vários e vários dos melhores textos do Novo e do Antigo Testamento. E a igreja de Antioquia. Essa igreja que ouviu a voz do Espírito, que jejuou, que adorou, que adorava, que orava, essa igreja foi uma igreja de destaque e proeminência. Eu não quero dizer e não quero afirmar, pratiquem as disciplinas espirituais e vocês serão uma igreja de destaque. Não é isso que eu quero dizer. Nunca foi o meu objetivo afirmar isso aqui. Porém, quando nós buscamos ao Senhor, Ele se agrada em nos abençoar. E até onde nós iremos, até onde as nossas fronteiras serão alargadas, isso é com o Senhor. Eu escrevi 4 aplicações sobre Atos 13, do 1 ao 3 aqui, e eu preciso relembrar elas. Primeiro, o chamado deles veio quando algumas pessoas se haviam reunido durante um longo período de tempo. Não foi um período rápido, foi um período longo. Isso é contracultural para nós, porque nós somos acostumados com fast food, com comida congelada e com coisa rápida para a gente poder comer. Na verdade, o sentar-se à mesa se tornou algo superficial. E quando você consegue sentar à mesa com alguém, parece que você desenvolve uma profundidade muito além do que nós estamos acostumados na nossa sociedade. Por isso que a ceia é uma mesa. E o que é a ceia para nós, ou o que deveria ser a ceia para nós? É algum maltrapilho que encontrou uma mesa farta e que foi chamar outros maltrapilhos para partilhar dessa mesma mesa. E se você ainda não entendeu, esse maltrapilho sou eu e você. E tem outros maltrapilhos lá fora, que estão com fome, com sede de Deus e de justiça, que há um anseio e um desejo pela eternidade no coração deles, mas eles ainda não encontraram a mesa farta, e precisa de nós para orientar para isso. Seria interessante nós nos reunirmos como um grupo para orar e discernir o coração de Deus. É interessante que nós usamos o termo discernimento e esquecemos que discernimento é dom do Espírito. Portanto, quando nós nos reunimos aqui, seria importantíssimo e prioritário sondar o coração do Espírito a respeito do que Ele tem para nós. É claro que eu creio que quando o pastor se dedica e se debruça sobre a palavra, o Espírito Santo já está revelando o que Ele quer falar ao coração da igreja antes. Mas há algumas coisas que é na hora. Terceira aqui, das coisas que eu marquei, viver de modo corporativo é viver sob o governo direto do Espírito. Não é viver debaixo do presbitério, do conselho, do concílio, da denominação. É viver sob o direcionamento do Espírito Santo. Se Jesus continua sendo o Senhor da igreja, o pastor da igreja, a igreja deve ir pelo caminho que Ele quer e não pelo caminho que nós escolhemos.
Via de regra, nós nos acostumamos muito a dominar a igreja e queremos conduzir ela por caminhos que nós queremos. A liturgia vai ser assim porque eu entendo que é o melhor. Será que é o melhor diante do Espírito? A pregação vai ser depois do louvor porque eu entendo que é melhor assim, que precisa preparar para a pregação. Será que o Espírito deseja que seja assim? Viu, na minha igreja é depois do louvor também, tá? Há alguns anos eu quero fazer antes do louvor, até hoje eu não tive coragem. Será que se nós nos reuníssemos aqui só em torno da palavra, será que todos nós estaríamos aqui? Quarto, foram experiências como essa de Atos 13, do 1 ao 3, que fizeram Paulo enxergar a igreja como corpo de Cristo. As nossas experiências como igreja devem ser norteadoras. Aquilo que a gente vive aqui deve ser norteadora. Não adianta nós cantarmos que Jesus é o primogênito, se nós não formos os irmãos mais novos. E por falar de irmão mais novo e irmão mais velho, a palavra do filho pródigo, Jesus é o irmão mais velho perfeito. Ele não falhou como o irmão mais velho daquela história. E nós somos os irmãos mais novos, que fomos achados, mas também somos irmãos mais velhos para muitas outras pessoas que estão lá fora. E era obrigação do irmão mais velho ir ao encontro do irmão mais novo. E aquele irmão mais velho não foi, mas Jesus veio ao nosso encontro. Então eu quero dar alguns exemplos de como essa orientação corporativa funciona. Eu vou dar 3 exemplos. O primeiro deles é Francisco de Assis. E não usei o termo são porque eu não entendo que ele era um santo, e não entendo que ele é um santo, mas ele é um cristão que buscou viver o seu relacionamento com Jesus. E Francisco de Assis tinha um questionamento no coração dele: ficar no mosteiro orando e jejuando o resto da vida? Gente, é Pedro falando na transfiguração: Senhor, é bom estar aqui, façamos uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias, vamos ficar aqui curtindo essa vibe, tá gostoso, tá legal. Francisco de Assis estava pensando isso: tá bom ficar aqui, orar, jejuar, buscar o Senhor, o teu Espírito fala comigo. E a outra coisa que estava no coração dele era missões. Só que ele entendeu que isso era pesado demais para ele decidir sozinho, pesado demais. O que ele decide fazer? Buscar mentores para orar por ele e ter direcionamento. Então ele mandou um emissário que foi ao encontro de 2 pessoas. O emissário falou com essas 2 pessoas, as pessoas oraram, o emissário voltou. Quando o emissário voltou, a primeira coisa que Francisco de Assis faz é pegar uma bacia com água, se ajoelhar aos pés dele, lavar os pés daquela pessoa, e daí, depois de lavar e orar juntos, ele pergunta: qual é a resposta? O emissário diz: você já sabe. O emissário não diz qual foi a resposta, só disse: você já sabe. E daí Francisco de Assis sai pelo mundo pregando o evangelho. Os franciscanos são um dos únicos grupos que alia devoção e missão. Um outro movimento iniciado por alguém assim só foi comparado com os morávios: oração e missão, devoção e missão. Nós pensamos que isso são 2 coisas distintas, mas são 2 asas do mesmo pássaro. Um outro exemplo de como isso pode acontecer: um casal queria se casar e eles chegaram para a igreja, e essa igreja tinha um grupo específico para tratar assuntos como esse, e esse grupo se reuniu e começou a orar, e tinha louvor, tinha adoração, tinha jejum, e eles passaram um longo tempo juntos para discernir se eles casariam ou não. Quem aqui já fez isso? Quando eu fui casar, minha esposa era gerente na Pink Biju, e eu cheguei para ela e falei assim: vamos casar? Ultra romântico, tá vendo? Ainda bem que ela aceitou, graças a Deus ela aceitou. Mas não teve nada assim. Esse grupo se reuniu com o casal, e eles começaram a orar e discernir o que o Espírito queria para eles. Sabe o que aconteceu? O discernimento da igreja foi que eles deveriam casar, porque as competências, a vida um do outro batia, e eles casaram. Só que tem um exemplo negativo disso: um outro casal nessa mesma igreja também quis se casar, e esse colegiado entendeu que não deveriam casar. E que decisão dura e difícil afirmar isso para um casal. Mas esse casal entendeu que era algo de Deus,
porque a orientação corpórea já era algo daquela igreja. E eles não se casaram, e permaneceram solteiros ainda durante um bom tempo, até encontrar outras pessoas, outros companheiros, não saíram da igreja. Tem muita gente cheia de mimimi dentro das igrejas por aí, lá para fora, igrejas lá na França, que sairiam da igreja. Aqui não, graças a Deus, nem em Montemor. Nós precisamos entender um pouquinho mais disso, praticar um pouquinho mais isso. Mas além disso, há uma outra forma da gente fazer essa orientação espiritual, que é a ideia de diretor espiritual. E eu estou caminhando para o fim, tá, gente? Mais meia hora eu acabo. Na minha formatura do seminário, o pregador, ele tomava água e falava assim: cada gole de água é mais 15 minutos. Foram 2 horas de pregação, estava calor. Bom, mas uma outra forma disso acontecer é diretor espiritual. Na verdade, eu prefiro o termo mentor. Eu faço parte de um grupo de mentoria chamado SARA, que é um grupo que tem buscado auxiliar pastores, e especialmente pastores com depressão e burnout. Eu não passei por nada parecido disso, mas eu decidi que eu deveria participar de algo assim no começo, para que quando os anos passassem, eu pudesse ter alguém já me acompanhando se dificuldades viessem, ou se dificuldades ainda vierem. O SARA tem a ideia de mentoreio no 1 a 1, mas a ideia de retiros espirituais, no mínimo 2 por ano, e mais um retiro de silêncio por ano. Qual que é a ideia do grupo? Pastoreio de pastores. Pastor, via de regra, é a única pessoa dentro da igreja que não é pastoreada. E tem mais um detalhe: pastor é bicho difícil, tem dificuldade de abrir o coração com qualquer um, e inclusive com a esposa. E tem noite que chora no travesseiro, quando todo mundo dormiu, e tem vezes que chora no banheiro, na hora do banho, para ninguém ver, e que talvez se machucou muito na igreja, e ninguém ainda sabia disso. E para pessoas assim, graças a Deus, ao SARA hoje, e há pessoas como o Ângelo, que tem feito algo assim também, e nós precisamos relembrar um pouquinho disso. Mas e para a igreja? Você tem alguns grupos por aí que têm adotado a ideia de discípulo-discipulador. Tem um problema nisso, que é a ideia de controle na vida do outro. E um outro problema, que é a ideia de fofoca. Mas quando nós estamos numa comunidade saudável, que já vem experimentando várias disciplinas espirituais, isso não existe. Uma comunidade que já tem experimentado ser a semelhança de Jesus, isso não existe. Então, se nós temos buscado ser uma comunidade saudável, você pode mergulhar nessa ideia de diretor espiritual, mentor, discípulo, discipulador, tranquilamente, porque o caráter de Cristo está sendo forjado. Então, na Idade Média, era muito comum alguém ter um diretor espiritual, que eles chamavam de pai espiritual. Nós perdemos um pouquinho essa ideia, mas é alguém mais maduro para ajudar alguém mais novo na fé. É um instrumento de Deus, essas pessoas. É um instrumento de Deus. Depois que a confiança é estabelecida, você começa a falar coisas que estão no teu coração que você não fala para ninguém. Algumas sujeiras que normalmente nós escondemos debaixo do tapete, e que nós não queríamos que ninguém soubesse disso, mas que fica remoendo a nossa cabeça e o nosso coração. Que quando você reclina a cabeça no travesseiro, aquilo fica voltando na tua cabeça. Quando você adquire confiança com esse diretor espiritual, você abre o coração. E daí Tiago 5,16 começa a surtir efeito, né? Orem uns pelos outros para que vocês sejam curados, sarados. O Salmo 32 começa a ter sentido para nós um pouquinho além, né? Normalmente nós interpretamos o Salmo 32, a gente confessando o nosso pecado para Deus, e os nossos ossos que estavam sendo destruídos cessam a destruição e há um alívio na nossa vida. Mas isso também acontece aqui, ó. Confessem os pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. É horizontalidade e verticalidade. Normalmente nós entendemos muito pouco o que significa a presença de Jesus no nosso coração. Isso significa que o próprio Deus está em você. Isso significa que há perdão aqui. Nós interpretamos aquele texto que fala claramente que nós perdoamos os pecados uns dos outros, muito pensando naquilo que Deus faz por meio da igreja. Não, aquilo é literal, é real. Nós perdoamos uns aos outros, e quando isso acontece é extraordinário. Não tem outra interjeição senão uau! Isso é poderoso de Deus para nós. Isso pode acontecer no diretor espiritual.
A função do diretor espiritual é carismática, no sentido dos carismas, dos dons, no sentido de conceder dons uns aos outros, no sentido de abençoar uns aos outros. Nossa reunião aqui nunca foi para ser centrada no homem, mas sempre centrada em Jesus, e Jesus é doador de dons. Há 4 textos no Novo Testamento a respeito de dons: Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 de Pedro 4 e Efésios 4. Coríntios, Romanos e Pedro, quem dá os dons são o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo. Mas Efésios, quem dá o dom é Jesus. Por que tem essa diferença no texto? Porque se a presença de Jesus e do Espírito é real no nosso meio, Ele nos usa para abençoar outros e para conceder esses carismas para outros. Porque o dom nunca é propriamente nosso, o dom é coletivo. Um diretor espiritual deve ter participação pessoal na jornada interior. Só que o diretor espiritual, o mentor, o discipulador, também deve estar disposto para falar das suas próprias lutas, dificuldades, problemas. É uma troca, não é somente um depósito. E nós, via de regra, pensamos que toda vez que nós vamos discipular alguém, nós estamos depositando na vida deles. Mas não é somente um depósito, é um saque. Eu entrego, eu me dou, mas eu recebo. E o que eu entrego não é só as coisas boas da minha vida, mas também as minhas dificuldades para aquelas pessoas. Por quê? Porque ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é invencível, ninguém aqui é inabalável. O único que é inabalável é Jesus, o único que é invencível é Jesus, o único super-homem é Jesus. O diretor espiritual, o relacionamento estabelecido por ele só é produzido por algo muito simples: oração. Há um limite nessa orientação, e o limite é manipulação e controle. Você não vai abençoar as pessoas por meio de orientação para manipular a vida da pessoa ou controlar a vida da pessoa. Você não é dono daquela pessoa e nem dono daquela vida. O dono daquela vida continua sendo Jesus. Então nós não estamos aqui reunidos para orientar a vida das pessoas, para manipular, controlar a vida delas, mas é para orientar. Mais um detalhe: nós não podemos viver a vida das pessoas, nós vivemos a nossa, e já é um baita desafio vivermos a nossa vida. Mas também há um segundo limite, e esse limite é nos apartarmos das normas bíblicas. Se a orientação nos leva para longe da Bíblia, a nos apartar da Bíblia, acabou, não é mais para ter orientação. Tem um reformador que dizia o seguinte: quando a Bíblia fala, eu falo; quando a Bíblia se cala, eu me calo. A Bíblia deve ser essa barreira que nos impede de andarmos por caminhos estranhos por aí. Dallas Willard, só porque eu comecei com um Quaker, eu preciso terminar também com alguém que segue um pouquinho essa linha Quaker. Ele não é propriamente um Quaker, mas ele segue essa linha, assim como Foster também segue. Se vocês querem se aprofundar nisso, vale muito a pena ler Dallas Willard, O Espírito das Disciplinas. Vale muito a pena ler James Bryan Smith, O Maravilhoso e Bom Deus, A Maravilhosa e Boa Vida, A Maravilhosa e Boa Comunidade. São 3 livros. E os livros do Richard Foster, em especial sobre oração e celebração da disciplina. O Dallas Willard afirma o seguinte: o objetivo de Deus na história é a criação de uma comunidade inclusiva de pessoas amorosas, estando Ele mesmo, o Senhor, incluído nessa comunidade como seu principal sustentador e mais glorioso habitante. Ao longo da história, é esse o tipo de igreja que Deus quer. Então, como que você deve viver a sua vida? Eu tinha colocado um gráfico bonitinho aqui, eu tinha pensado em pedir para colocar no projetor e tudo mais, daí no meio do caminho eu desisti. Mas como que nós devemos viver? E esse é o meu último slide. Primeiro, nós precisamos viver sob o governo do Espírito, e isso é viver debaixo de orientação. Talvez não seja novidade nenhuma isso que eu estou afirmando para vocês, e provavelmente você já ouviu isso várias e várias vezes. Por que eu estou falando isso? Primeiro, normalmente nós erramos nas bases, fundamentos. Se nós erramos nas bases, nos fundamentos, é isso que nós precisamos relembrar constantemente. Segundo, há um processo pedagógico, didático, quando nós repetimos conceitos, não só na música, mas aqui também.
Então nós precisamos ser governados, dirigidos pelo Espírito. Segundo, Deus cegou, verbo cegar, tornar cego, todas as demais lealdades que existiam na sua vida. Porque a principal e mais importante é a sua lealdade em relação a Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que isso significa? A orientação principal da sua vida vem de Deus. E se você continua sendo fiel, leal a Ele, você vai ter uma orientação muito clara para a sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque os nossos jovens hoje são ensinados que você só tem sucesso quando você estuda. Me permita desconstruir isso na sua mente. Você só vai alcançar sucesso na sua vida se você for leal, fiel ao Senhor até o fim da sua vida. Você pode não ter faculdade, você pode não ter casa própria, você pode não ter o trabalho dos seus sonhos, mas se você permanecer fiel ao Senhor, você fez o mais importante que você poderia fazer na sua vida. Terceiro e último, viver a orientação faz o amor se tornar concreto, real. Via de regra, nós enfatizamos muito no amor a partir de algo abstrato. Para eu ficar filosófico, platônico, mundo das ideias. E nós construímos amor a partir de sentimento. Nesse sentido, o amor é abstrato. Só que quando nós vivemos orientação corpórea, o amor se torna de fato, real, presente, concreto. A gente pode tocar no amor quando nós abraçamos ao outro, porque o amor se torna a pessoa que está perto de nós. E daí os nossos atos são atos de amor. O amor se torna uma ação. Eu não sei quantos de vocês já leu O Monge e o Executivo. O capítulo 4 do Monge e o Executivo tem título como o verbo, a ação. E daí, o que é o verbo ação? Ele fala amor. Ele diz que amar é um verbo. Amar é verbo transitivo direto. É amar a pessoa sem obstáculos, sem barreiras, sem circunstâncias que impedem. Isso é amor. E a orientação permite que o amor se torne algo verdadeiro e real. Oremos. Senhor, obrigado por esse tempo. Nós falamos tantas coisas, Pai. E talvez muitas dessas coisas não fiquem no coração e na mente dos meus irmãos. Isso é verdade. Mas, Pai, aquilo que o Senhor desejou falar, específico com cada um, o Senhor falou. E aquilo que precisou ser marcado no coração de cada um foi marcado. E independente de comunicação, de meio de transmitir a mensagem, o Senhor fala. A multiforme graça do Senhor é sempre abundante. E nós te louvamos por isso, Pai. Senhor, o meu coração está grato por conhecer esse povo. E por servir esse povo, Pai. E que o coração desse povo esteja permanentemente no Senhor. E que dali não saiam em momento algum. E que tudo que eles fizerem seja por obra, por pensamento, por ação, seja para o louvor do Senhor e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.